O sol do deserto não apenas queimava e condenava. Ele pendia no céu como um juiz antigo, imóvel, impiedoso, observando quem ainda ousava atravessar aquela faixa de terra rachada, onde o vento carregava poeira quente e ossos esquecidos. Ali, a terra não prometia nada além de dor. Nem mesmo os homens armados gostavam de passar por aquele trecho. Não havia água. Não havia sombra. Só a certeza de que, se alguém caísse, ninguém voltaria para buscar. Foi nesse horizonte trêmulo, onde o ar parecia ferver, que uma figura surgiu. Primeiro, parecia um engano dos olhos e uma mancha escura oscilando entre miragens. Depois, ganhou forma. Pequena demais. Frágil demais. Uma menina. Descalça. Os pés estavam em carne viva, cobertos de poeira e sangue seco. Cada passo deixava uma marca breve na terra quente antes de ser apagada pelo vento. Ela caminhava sem pressa, não porque tivesse forças, mas porque já não tinha escolha. O corpo avançava por instinto, enquanto o resto dela parecia ter ficado para trás, em algum ponto onde ainda havia esperança. Ninguém perguntou de onde ela veio. No oeste, crianças sozinhas significavam problema. Significavam vingança, dívida, perseguição. Significavam homens armados seguindo rastros invisíveis. A regra não escrita era simples: quem quisesse sobreviver, olhava para o outro lado. A cabana ficava um pouco afastada da trilha principal, quase escondida entre rochas baixas e arbustos secos. Ali vivia o cowboy. Um homem que falava pouco até consigo mesmo. Seu rosto carregava linhas profundas, não apenas do sol, mas de decisões antigas. Os olhos eram duros, atentos, como se esperassem sempre o pior e porque, na maioria das vezes, era exatamente isso que o oeste entregava. Ele vivia sozinho havia anos. Não porque gostasse da solidão, mas porque aprendeu que tudo o que se ama pode ser arrancado. Naquela manhã, ele consertava uma tábua da varanda quando percebeu o movimento ao longe. Parou. Levantou a mão para proteger os olhos do sol. Observou. A menina caminhava na direção errada. Qualquer pessoa sensata teria desviado para o norte, onde havia um velho poço seco e ao menos ali alguém poderia encontrá-la. Mas ela vinha direto, como se não soubesse para onde ia. Ou como se soubesse exatamente. O cowboy sentiu algo que não sentia havia muito tempo, incômodo. Ele poderia entrar na cabana. Fechar a porta. E esperar. Era o que devia fazer. Flashbacks cruzaram sua mente como tiros curtos. Homens que ajudaram desconhecidos e foram mortos por isso. Famílias inteiras queimadas porque alguém decidiu ser bom demais. No oeste, compaixão não era virtude e era fraqueza explorável. O mundo ensinara isso da pior forma. Ele já pagará caro uma vez. A menina cambaleou. Caiu de joelhos. Tentou se levantar. Não conseguiu. O corpo pequeno tremeu, mas não houve choro. Nem grito. Nem pedido de ajuda. Ela apenas ficou ali. Esperando. O cowboy desceu os 2 degraus da varanda, só o suficiente para ver melhor. A mão descansava perto do coldre por hábito, não por ameaça. Aquela criança não oferecia perigo algum. E, ainda assim, era perigosa. Ela não pediu água. Não levantou os braços. Não disse uma palavra. Os olhos, fundos e opacos, encararam a cabana como quem encara um último destino. Não havia medo neles. Apenas cansaço. Um cansaço tão antigo que não combinava com alguém tão jovem. O sol queimava a pele dela sem piedade. Os lábios rachados mal se moviam quando o vento passava. O cowboy percebeu então algo que o atingiu mais forte do que deveria: ela já não lutava para viver. Ela tinha vindo até ali para morrer. A lembrança veio sem pedir licença. Outra criança. Anos atrás. Outro dia quente demais. Outra decisão adiada por segundos que custaram uma vida inteira. Ele fechou os olhos por um instante,
como se isso pudesse afastar o passado. Quando abriu, a menina ainda estava ali. Sempre estaria. Ela caiu de lado, o corpo pequeno levantando poeira. O peito subia e descia lentamente. Cada respiração parecia uma negociação difícil com o próprio corpo. O cowboy voltou para a porta. Ficou parado diante dela. A maçaneta estava quente sob sua mão calejada. O sol batia direto na madeira, como se até acaso pressionasse a decidir. Dentro, havia a sombra. Água. Silêncio. Do lado de fora, havia consequências. Abrir a porta podia trazer homens armados. Podia trazer vingança. Podia trazer morte. Ele sabia. Já tinha vivido isso. O Oeste não perdoava quem quebrava suas regras invisíveis. Mas fechar a porta? Fechar a porta significava aceitar que aquela menina era apenas mais um corpo que o deserto engoliria. Significava concordar com todos que passaram por ela sem parar. Significava se tornar exatamente aquilo que ele desprezava quando ainda acreditava que podia ser diferente. A mão dele tremeu levemente. Não de medo. De reconhecimento. Porque, naquele instante, ele entendeu algo que tentará negar por anos: não era o Oeste que o havia endurecido, e foram as escolhas que ele deixou de fazer. A menina se mexeu, quase imperceptivelmente. Um fio de poeira grudou no suor do rosto dela. O sol não esperaria muito mais. O cowboy respirou fundo. Segurou a maçaneta com força. No Velho Oeste, havia homens que matavam por menos do que isso. Havia outros que morriam tentando fazer o certo. Ele nunca soube em qual grupo realmente pertencia. Até agora. E, enquanto o vento quente soprava sobre a terra rachada, uma verdade simples se impôs, dura como o deserto. No Oeste, abrir uma porta pode custar mais caro do que puxar um gatilho. O cowboy a acolheu, e não por bondade, mas por algo que ele não conseguiu nomear nem depois que a porta se fechou atrás deles. Talvez tenha sido o silêncio da menina. Ou a forma como ela caiu no chão da cabana sem reagir, como se aquele fosse apenas mais um lugar onde o corpo podia desistir. Ele não disse nada. Apenas a ergueu com cuidado, surpreso com o quão leve ela era, como se o deserto já tivesse levado metade do que havia nela. Dentro da cabana, o ar era mais fresco. A sombra parecia estranha, quase ofensiva depois de tanto sol. O cowboy colocou a menina perto da mesa e pegou água. Quando aproximou o copo dos lábios dela, percebeu que suas mãos tremiam, e não as dela, as dele. Ela bebeu devagar, como quem teme que aquilo desapareça se for rápido demais. Não agradeceu. Não perguntou nada. Quase não falava. Quando ele se ajoelhou diante dela para examinar os pés, viu que aquelas marcas não eram apenas do sol. Cortes antigos. Cicatrizes mal fechadas. Feridas que não combinavam com tropeços acidentais. Cada linha na pele contava uma história que ela não dizia e que ele não perguntou. Ele lavou seus pés em silêncio. A água ficou turva, tingida de poeira e sangue. O cowboy sentiu o estômago apertar. Não por nojo, mas por reconhecimento. Já tinha visto aquele tipo de ferida antes. Não no deserto, mas nas pessoas que sobreviviam a ele. A menina observava tudo com olhos atentos, como se esperasse que, a qualquer momento, ele mudasse de ideia. Como se aquele gesto simples fosse apenas uma pausa antes de algo pior. Mas ele continuou. Depois, deu-lhe um pedaço de pão. Ela segurou com força, não mordeu de imediato. Guardou metade no bolso rasgado do vestido, por hábito. Só então comeu o resto. A presença dela mudou tudo. O ritmo da casa, antes lento e previsível, ficou estranho. O silêncio ganhou peso. O cowboy percebeu sons que não notava havia anos, o render da madeira, o vento batendo nas paredes, o próprio coração quando a noite caiu. No dia seguinte, ele foi até o pequeno vilarejo buscar suprimentos. Não levou a menina. Ainda não. Ao entrar no armazém,
sentiu os olhares. Não era paranoia. O oeste tinha olhos em todo lugar. Vi fumaça na sua chaminé ontem, disse um homem, casual demais. Frio à noite, respondeu o cowboy. Outro comentou, baixo, mas audível o suficiente. Dizem que você não anda mais sozinho. Rumores surgiram rápido, como sempre acontecia quando algo quebrava a rotina. Ela não pertence a lugar nenhum. Criança perdida sempre traz gente atrás. Ele devia ter deixado o deserto cuidar disso. O cowboy começou a ser observado. Não de forma direta. Não ainda. Mas ele sabia reconhecer quando estava sendo medido. Quando passos se tornavam mais lentos ao passar por ele. Quando conversas paravam no meio. Flabakes voltaram com força. Anos atrás, ele também abrirá uma porta. Também acreditara que podia consertar algo quebrado. Ajudar um homem ferido, escondendo-o de quem o caçava. Não perguntou nomes. Não fez perguntas. Pagou com sangue. Quando os homens chegaram, não bateram. Incendiaram tudo. Pessoas que nada tinham a ver morreram naquela noite. Crianças. Mulheres. Gente que confiou demais. Foi depois disso que ele se isolou. Foi depois disso que decidiu nunca mais se envolver. Na cabana, a menina continuava calada. Passava horas sentada perto da janela, observando o horizonte como quem espera algo inevitável. À noite, acordava assustada, respirando rápido, mas não gritava. Nunca gritava. Certa vez, ele perguntou seu nome. Ela demorou a responder. Olhou para o chão. Não importa, disse por fim. O cowboy não insistiu. Os dias passaram. Pegadas começaram a surgir perto da cabana. Não eram de animais. Eram recentes demais. Pesadas. Intencionais. O cowboy fingiu não notar, mas contou cada uma. Numa tarde, enquanto consertava a cerca, viu poeira ao longe. Um cavalo parado sobre uma colina, imóvel demais para ser coincidência. Não avançou. Não recuou. Apenas observou. Quando voltou para dentro, a menina estava em pé, tensa. Você viu, disse ela, a voz baixa, rouca pelo pouco uso. Ele assentiu. Foi então que ela falou as palavras que gelaram o sangue dele. Eles vão voltar. Não houve dramatização. Nenhuma emoção exagerada. Apenas certeza. O cowboy sentiu o peso daquelas palavras afundar lentamente. Não perguntou quem eram. Não perguntou quando. Algumas coisas não precisavam ser explicadas no oeste. Naquela noite, ele não dormiu. Sentou-se à mesa, sob a luz fraca do lampião, e abriu a gaveta que não mexia havia anos. Lá estava o revólver. Limpo, guardado, esquecido à força. Ele passou o pano com cuidado, cada movimento trazendo de volta memórias que preferia manter enterradas. A menina observava da porta do quarto. Não disse nada. Mas, pela primeira vez desde que chegará, parecia um pouco menos sozinha. O cowboy terminou de limpar a arma. Girou o tambor. Testou o peso na mão. Ele percebeu, então, a verdade que evitara desde o primeiro momento. Aquilo não era mais apenas abrigo. Era proteção. E proteção, no Velho Oeste, sempre significava confronto. Enquanto o vento uivava lá fora e o cavalo distante desaparecia na escuridão, uma certeza amarga se instalou. Ao abrir a porta, ele não salvou uma vida e ele declarou guerra. Eles apareceram no meio da manhã, quando o sol ainda não tinha atingido seu ponto mais cruel. 3 homens a cavalo, parados a uma distância calculada da cabana. Não desmontaram. Não acenaram. O tipo de postura que não pede permissão para existir. O cowboy percebeu antes mesmo de vê-los, e o silêncio dos pássaros, o ar pesado, o instinto antigo despertando como uma ferida mal cicatrizada.
A menina estava dentro, sentada no chão, costurando um rasgo no vestido com linha improvisada. Quando ouviu os cascos, o corpo dela enrijeceu. Fique aqui, disse o cowboy, já caminhando para fora. Eles esperaram ele descer os degraus da varanda. Viemos buscar o que é nosso, disse o homem do meio, sem rodeios. A voz era calma demais para alguém que carregava uma arma visível no coldre. O cowboy conhecia esse tom. Era o tom de quem já decidiu como aquilo terminaria. Não tem nada aqui que seja de vocês, respondeu ele. O homem sorriu de lado. A menina pertence a alguém. Fugiu. Isso cria um problema. Pertence. A palavra ficou suspensa no ar como poeira após um disparo. Ela não vai a lugar nenhum, disse o cowboy. Pela primeira vez em muitos anos, ele não desviou o olhar. O sorriso sumiu. Pense bem, insistiu o outro. Não é assunto seu. Nunca foi. Agora é. O silêncio que se seguiu foi mais perigoso do que qualquer ameaça direta. Os homens trocaram olhares. Não insistiram. Não precisaram. Um deles cuspiu no chão, virou o cavalo. Voltamos depois, disse o do meio. Com mais paciência, ou menos. Eles partiram sem pressa. O cowboy ficou ali até que o som dos cascos desaparecesse. Só então voltou para dentro. A menina estava de pé. Não chorava. Nunca chorava. Eu avisei, disse ela. Ele assentiu. Naquela noite, ela falou mais do que em todos os dias anteriores juntos. Não contou tudo. Nunca contou. Mas fragmentos escaparam entre longos silêncios. Falou de ter sido deixada para trás quando não servia mais. De mãos que não pediam permissão. De ordens que não podiam ser recusadas. De aprender cedo que ficar calada doía menos. Eles dizem que me compraram, e murmurou. Que sou dívida paga. O cowboy sentiu algo se quebrar dentro dele. Eu não quero ser salva, continuou ela, os olhos fixos no chão. Só não quero voltar. Ele viu nela alguém que já conhecia. Não pelo rosto, mas pela expressão. Alguém que ele falhara em proteger anos atrás. Alguém que confiara nele quando ele ainda acreditava que poderia vencer o Oeste jogando limpo. Ninguém vai te levar daqui, disse, mais para si do que para ela. O ataque veio na terceira noite. Primeiro, o cheiro de fumaça. Depois, o estalo seco de um tiro atravessando a janela. O cowboy puxou a menina para o chão instantes antes que a madeira explodisse. Gritos do lado de fora. Ordens. Pressa. Não era um aviso. Era execução. Ele respondeu com um disparo único, preciso. Um homem caiu. Não gritou. O fogo começou a subir pelas paredes da cabana, faminto, rápido demais. Poeira e fumaça cegavam. A menina tossia, mas não soltava a mão dele. Outro tiro. O cowboy sentiu o impacto no ombro, quente, rasgando a carne. Não parou. Atirou novamente. Um corpo caiu perto da porta. Talvez morto. Talvez não. Não importava mais. Eles escaparam pelos fundos, correndo para a escuridão, enquanto a cabana ardia atrás deles como um aviso ao céu. Quando pararam, longe o suficiente, o cowboy caiu de joelhos. Havia sangue em suas mãos. Não apenas o dele. Agora havia sangue envolvido. E ele sabia, com uma clareza cruel, que não existia mais volta à solidão. No Velho Oeste, a compaixão sempre deixa rastros. Eles voltaram antes do amanhecer. Desta vez, não eram 3. Eram muitos. Sombras montadas a cavalo surgiram no limite do deserto como um presságio antigo, espalhadas, silenciosas, certas de que o fim já estava decidido. O cowboy os observou de trás de uma formação de rochas, o corpo dolorido, o ombro ainda queimando sob o curativo improvisado.
Contou pelo menos 8 homens. Talvez mais. Não importava. Era força demais. Ele soube naquele instante que não venceria pela arma. O Oeste ensinava muitas coisas, e uma delas era cruelmente clara: coragem não substitui números. Nenhuma bala muda a matemática do ódio. A menina estava sentada ao lado dele, abraçando os próprios joelhos. Os olhos, atentos, não tinham mais o pavor mudo de antes. Havia algo diferente ali. Uma dureza recém-nascida. Como se, ao vê-lo sangrar por ela, tivesse aprendido que o mundo não se divide apenas entre vítimas e monstros. Eles não vão parar, e disse ela, sem tremor na voz. Nunca param. O cowboy permaneceu em silêncio. Se eu voltar com eles, ela começou, e parou. Ele virou o rosto na mesma hora. Não. Você não pode matar todos, continuou ela. E eles vão queimar tudo de novo. Vão seguir você. Vão seguir quem chegar perto. Ela respirou fundo. Se eu me entregar, acaba. O cowboy sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A proposta era simples. E monstruosa. Ela se oferecer como moeda. Como sempre fora. Não, e repetiu ele, mais baixo, mais fraco. Mas a menina não desviou o olhar. Você já fez demais, disse. Mais do que qualquer um. Aquelas palavras abriram uma porta que ele mantinha trancada havia anos. Flashbacks voltaram com violência. O dia em que escolheu se esconder. O momento em que abaixou os olhos para evitar conflito. A noite em que deixou outros pagarem o preço de sua cautela. Ele sobrevivera, sim. Mas carregava fantasmas que nunca dormiam. Eu não vou falhar de novo, e disse ele, a voz rouca. Foi então que entendeu algo que mudava tudo. Proteger não era esconder. Proteger era enfrentar o mundo e obrigá-lo a olhar. Ele respirou fundo, olhando para a imensidão do deserto, depois para a trilha que levava à cidade mais próxima. Um lugar de julgamentos tortos, de homens que preferiam fechar os olhos, mas também o único lugar onde a verdade ainda tinha algum peso. Vamos para a cidade, decidiu. Todos vão ouvir. A menina arregalou os olhos. Eles não vão deixar. Então vão tentar impedir, e respondeu ele. E isso muda as coisas. Partiram antes que o sol nascesse completamente, usando trilhas pouco conhecidas. Mas o Oeste sempre cobrava quem tentava fugir de seu alcance. A emboscada veio no desfiladeiro estreito, onde as paredes de pedra engoliam o som e devolviam ecos confusos. Um tiro atingiu a rocha acima da cabeça deles. Depois outro. Cavalos surgiram dos dois lados. O cowboy empurrou a menina para trás de uma pedra. Quando eu disser, corre, e ordenou. E você? Ele não respondeu. O tiroteio foi rápido e brutal. Poeira, gritos, o cheiro metálico da pólvora. O cowboy se moveu como alguém que já não pensava em sobreviver. Cada disparo era calculado para ganhar tempo, não vitória. Uma bala atingiu sua perna. Outra raspou o peito. Ele caiu, levantou, caiu de novo. Agora! Gritou. A menina hesitou por um segundo. Um único segundo que parecia conter uma vida inteira. Depois correu. O cowboy ficou. Atraiu os homens para si, disparando até o tambor ficar vazio. Um a um, eles avançaram, certos de que ele estava acabado. Um golpe o derrubou de vez. A poeira subiu, cobrindo tudo. Ele sentiu o gosto de sangue na boca. O céu acima dele parecia distante, indiferente. Pensou no deserto que atravessara tantas vezes sem medo. Pensou que, pela primeira vez, não se arrependia de nada. Os homens o deixaram ali. Não valia mais a bala. Horas depois, o sol subiu alto, queimando a pele exposta, como sempre fizera. Mas o cowboy já não sentia o calor da mesma forma. A menina caminhava sozinha novamente.
Mas não da mesma forma. Ela carregava agora algo que ninguém poderia tirar, a prova de que alguém escolhera ficar para que ela pudesse seguir. E enquanto seus passos seguiam em direção à cidade, uma verdade se firmava no silêncio do deserto. Ele ficou para trás para que ela pudesse seguir em frente. Anos depois, o deserto ainda era o mesmo, e não era. O sol continuava cruel, a poeira insistente, o vento carregando histórias que ninguém escrevia. Mas algo havia mudado, mesmo que poucos soubessem explicar o que. As trilhas estavam um pouco mais marcadas. Havia menos cabanas queimadas à beira do nada. Menos silêncios cúmplices. O oeste mudava do único jeito que sabia, e devagar, dolorosamente, quase invisível. Foi nesse cenário que ela voltou. Já não era a menina descalça que caminhara até a morte. Agora, seus passos eram firmes. Usava botas gastas, um chapéu simples, e carregava nos olhos algo que o deserto não conseguirá tirar. Parou onde antes havia uma cabana. Ou o que restava dela. Cinzas endurecidas pelo tempo. Um pedaço de madeira enegrecida. Pregos enferrujados. O vento passava por ali como se pedisse desculpas atrasadas. Ela se ajoelhou e tocou o chão, sentindo sob os dedos a aspereza do que for abrigo, promessa e sacrifício. Fechou os olhos. Lembrou-se da porta. Lembrou-se da água fria nos pés feridos. Do silêncio que não machucava. Do homem que não pediu nada em troca. Do dia em que ele ficou para trás. Ela não chorou. Não porque não doía, e mais porque aprenderá que algumas dores se transformam em direção. O oeste, descobrira ela ao longo dos anos, tinha memória curta. Mas não inexistente. Histórias circulavam. Sussurradas primeiro, depois repetidas com cuidado. Falava-se de um cowboy que enfrentará homens armados por causa de uma criança. De alguém que dissera não quando todos diziam não é problema meu. E, principalmente, falava-se do que veio depois. Um comerciante que se recusou a devolver uma menina comprada. Um xerife que decidiu ouvir antes de bater. Um rancheiro que ofereceu abrigo por uma noite, em só uma, mas foi o suficiente. Pequenos gestos. Pequenas coragens. Como fagulhas que sobrevivem mesmo depois do fogo. Ela crescerá ouvindo perguntas sobre o cowboy. Ele morreu? Sumiu no deserto? Foi enterrado sem nome? A resposta nunca vinha completa. Até que, muitos anos depois, em uma cidade distante, um velho lhe dissera algo diferente. Sobreviveu, e murmurou, olhando para o copo. Mas não ficou. Ele contou que um homem ferido fora encontrado dias depois da emboscada, quase morto, resgatado por gente simples que devia a ele mais do que podia pagar. O cowboy nunca dissera o nome. Nunca ficará tempo suficiente para criar raízes. Ajudava, seguia adiante. Como se estivesse sempre devolvendo algo ao mundo. Ela entendeu, então. Ele não desaparecera. Ele escolhera continuar. De pé diante das cinzas, ela percebeu qual era a verdadeira herança que carregava. Não era proteção eterna. Não era a promessa de finais felizes. Era algo mais difícil e mais poderoso. A coragem de escolher, mesmo quando o preço é alto. A responsabilidade de não virar o rosto, mesmo quando o mundo espera isso. Nem toda salvação é vitória. Nem todo herói sobrevive. Mas toda escolha ecoa. Ela se levantou, bateu a poeira das mãos e olhou para o horizonte. Havia cidades adiante. Pessoas. Crianças. Portas fechadas demais. Ela ajustou o chapéu. E seguiu. Porque, no fim, o oeste não foi mudado por armas, nem por leis, nem por discursos. Foi mudado por um único gesto simples, feito no momento mais difícil. Às vezes, mudar tudo começa com um homem em abrindo uma porta. Se esta história tocou você, deixe seu like. Comente o que você faria no lugar do cowboy.
Inscreva-se no canal para mais histórias reais de coragem, escolhas difíceis e humanidade no Velho Oeste. Porque algumas histórias não são sobre o passado. São sobre quem escolhemos ser hoje.